Fala, observadores e torcedores do Botafogo. Aqui é o Bruno Custódio do canal Observatório do Botafogo. Te dou boas-vindas em mais um vídeo do nosso canal. Hoje, terça-feira, dia 10 de junho de 2025, está se aproximando a nossa estreia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Estreia essa que vai acontecer no próximo domingo às 11 horas da noite, horário de Brasília. Então, prepara a pipoca, a pizza, para que você possa desfrutar desse momento incrível que o nosso Botafogo, por mérito próprio, alcançou na última temporada. E quem diria, né, gente? Depois de tudo que a gente passou, nós estamos mais uma vez na Copa do Mundo, num Mundial, num campeonato organizado pela FIFA, assim como foi no final do ano passado. Mas, antes de mais nada, reforçando para vocês, meu nome é Bruno Custódio, esse espaço que foi criado para a gente falar muito sobre o nosso Botafogo, mas não somente o que acontece dentro das quatro linhas, mas falar também o que acontece fora dela. Falar sobre gestão, sobre finanças, operação, tudo com o intuito de fazer o nosso Botafogo cada vez maior. O Observatório ele não nasce para ser só mais um canal do Botafogo, mas aqui esse espaço ele está criado para que a gente possa, de certa forma, fiscalizar, ajudar e debater tudo que é referente ao nosso glorioso da Estrela Solitária, para que o nosso modelo de SAF ele possa se tornar cada vez mais produtivo, efetivo, perene para as próximas gerações. E eu sempre gosto de falar isso. Eu espero que minhas filhas vejam sempre um Botafogo melhor do que eu vi, pois hoje eu tenho 40 anos e todo mundo sabe que durante 29 anos a gente passou por momentos muito difíceis e eu não quero que elas passem por isso. E isso só vai acontecer se nós, torcedores, continuar apoiando o nosso clube, mas também fazendo a cobrança quando necessária, para que tudo funcione dentro da regra, tá? No vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os reforços do Botafogo. Mas antes disso, eu já te convido para que vocês possam se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhar com seus amigos. O canal está crescendo. Saímos aí nos últimos dias de 60 inscritos, estamos com 70. Esperamos aí no longo prazo a gente alcançar o máximo de pessoas possíveis de torcedores do nosso Botafogo e de pessoas também que admiram o Botafogo Futebol, porque eu não quero falar só sobre, novamente, campo e bola, mas com coisas que acontecem fora delas para a gente garantir a isonomia e a produtividade do nosso modelo de sociedade anônima do futebol, tá? Mas no vídeo de hoje, o tema são os reforços que o Botafogo fez nessa pequena janela que a FIFA abriu para que os clubes que vão disputar o Mundial pudessem se reforçar, tá? Então, o Botafogo fez 5 contratações, como todo mundo já sabe. O Christian, que é o goleiro que veio do Independente Del Valle. O Arthur Cabral, que estava no Benfica. O Joaquim, que estava na Internazionale, o argentino. Nós temos a contratação aí também do Montoro, o argentino que está no Vélez Sarsfield, e do Caio Pantaleal, que estava no Krasnodar da Rússia. E a ideia é que a gente debater alguns números que estão disponíveis para todos lá no SofaScore. Não tem patrocínio nenhum dessa plataforma, mas é a plataforma que tem um dado acessível para que a gente possa conhecer um pouco desses jogadores e entender o quanto que eles vão contribuir, tá? E diante de mais nada, deixa eu falar uma coisa que é importante para todo mundo aqui. Eu sou um profissional, sou da área financeira e sou da área de dados, então sou acostumada a demonstrar resultado, além de ter sido um ex-atleta de futebol amador. E falando diretamente de futebol, a gente tem que tomar sempre um cuidado, que o número, eu acho que em tudo na vida, né? O número não, sem contexto, ele não diz muita coisa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando vê esses dados assim, né, em plataformas como SofaScore ou em planilha, seja onde for, porque você precisa entender esse número e olhar o que acontece dentro de campo, porque às vezes a pessoa pode ter uma nota, um indicador muito bom, uma métrica muito boa, mas quando você olha aquilo dentro de campo, você vê que aquilo ali na prática ele não tem efetividade, aquilo não traz resultado algum, assim como muitas coisas que acontecem na vida. Então, eu tenho uma premissa onde que dado sem contexto é heresia. Nesse momento, uma vez que até por direito autoral a gente não pode colocar imagens aqui, vamos falar apenas dos dados frios, pelo menos para a gente ter uma noção de que esses jogadores podem usufruir.
De antemão, eu quero também já dar um contexto aqui para a gente também se alinhar sobre esse debate aqui. Primeiro, galera, que assim, se esses jogadores estivessem no mais alto padrão de capacidade técnica, principalmente o Arthur Cabral e o Joaquim, que estavam na Europa, estão retornando agora para a América do Sul novamente, esses caras estariam na Europa até agora, tá? Então esse é o primeiro ponto. Então, o jogador de alto nível vai continuar jogando na Europa, não vai vir jogar num futebol periférico como é o futebol sul-americano e o futebol brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Contudo, entretanto, todavia, a gente precisa entender se esses jogadores, ao chegarem aqui, eles podem contribuir com o nosso clube no nosso momento de temporada, que é um momento em que todo mundo sabe que o Botafogo manteve a base do time campeão da Libertadores, mas perdeu um jogador diferencial, que era o Luiz Henrique, que não foi reposto, a gente não tem esse jogador similar no elenco. Perdemos o Almada, que era um meio-campo, com chegada forte na frente, que a gente também não tem esse jogador que faz esse balanço. No ano passado ele fez uma dupla muito legal com o Savarino. A gente não tem jogadores com essas características no nosso elenco. E com as chegadas desse, a princípio também não foram repostas, tá? Então estão chegando jogadores diferentes que podem contribuir com outras valências para o nosso elenco. Além disso, nós sabemos que a gente dispensamos jogadores experientes, vencedores, como Tiquinho, Eduardo, Tietê, entre outros que acabaram saindo do nosso elenco no final da última temporada. Adriel, enfim. Botafogo teve uma redução, por exemplo, de tamanho dos seus jogadores. Teve sim um rejuvenescimento do seu elenco, a chegada de muitos jovens, mas muitos jogadores que não disseram ao que veio. E, na minha opinião, até agora, o Arthur está indo bem nesse recorte de momento da temporada, assim como o David Ricardo. O Jair eu jogo como mais ou menos. Léo Link é um goleiro que ainda foi pouco experimentado, não dá para avaliar. Mas Nathan Fernandes, Elias Manuel, Juan Cruz são jogadores que, infelizmente, não disseram o que veio até agora ao Botafogo. E talvez, dificilmente vão dizer. Então, o Botafogo precisava de reforço. Então chegam esses jogadores aqui para encorpar um pouco o elenco, principalmente na Copa do Mundo de Clubes. Mas acabou a Copa do Mundo de Clubes, lembre-se, Botafogo não vai ter Igor Jesus, certamente não terá Cuiabano e não vai ter Jair, que acabou de chegar e já vai ser negociado. E talvez não tenha o Gregory também, já que sabemos que tem uma negociação aí escondida embaixo da mesa para jogar no time do Arthur Jorge lá no Catar. Então a gente tem que olhar as coisas com muito cuidado. Então estou querendo dizer que, além desses reforços chegar agora o Botafogo vai precisar reforçar se quiser ser competitivo para tentar vencer a Copa do Brasil, Libertadores ou Campeonato Brasileiro, tá? Então, essa já é a primeira visão que eu estou querendo dizer para vocês sobre esse nosso bate-papo. Então vamos lá. Eu não vou falar sobre o goleiro Christian, tá? Porque no SofaScore eu não consegui identificar informações sobre esse jogador, não tem praticamente nada dele, mas vamos falar sobre os outros um pouquinho para a gente entender como é que eles podem contribuir, tá bom? O vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo, mas eu espero que você assista até o final. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o Arthur Cabral, tá? Então é um jogador aí de 27 anos, como vocês podem ver, jogador esse de 1,86 m, é um jogador que vai aumentar a altura do nosso time, isso é muito bom, tá? Um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês, olhando o mapa de calor, você percebe que ele realmente é um centroavante pelo que a gente consegue ver. Ele tem uma certa mobilidade. Se você for enxergar aí até na tela, esse pontinho, por exemplo, amarelo mais vermelho aqui ao fundo, já percebe-se que talvez ele consiga se movimentar com maior tendência para o lado esquerdo, tá? Mas você percebe que é uma movimentação muito similar de jogadores que é um centroavante. Então, um jogador que não fica praticamente parado, mas ele consegue fazer mobilidade tanto para o lado esquerdo como para o lado esquerdo como direito. Basta saber se ele vai conseguir talvez fazer algo similar ou trazer alguma valência diferente, o que o Igor Jesus faz, que é um jogador que sabe fazer um pivô, que sai bastante da área. Se a gente for falar de dados, ó,
vamos olhar aqui, ó, as últimas temporadas, vamos se ater às últimas 5 temporadas desse jogador. Se a gente for falar de um todo, é um jogador que começou no Ceará, depois vai para Palmeiras, Basel, da Suíça, Fiorentina, e as últimas 2 temporadas passou no Benfica, tá? Olhando de uma maneira geral, você percebe aqui o seguinte, tá? Na temporada atual, ele jogou 34 partidas, mas teve mais ou menos 28 minutos de média por jogo, então já demonstra que é um jogador que não vinha sendo titular nessa temporada atual, e tem uma média de 0,7 gols por partida e 0,2 de assistências por partida, tá? Se a gente for botar o todo, é uma temporada que ele fez 7 gols e 2 assistências. Uma temporada que talvez, se a gente olhar até pelos números, é a temporada que ele fez menos gol, porque jogou pouco. Não teve muita minutagem nesse recorte atual. A melhor temporada dele, a gente percebe que é o período entre 22 e 23, de 21 a 23, porque, por exemplo, em 21 e 22, que ele jogou no Basel e na Fiorentina, ele fez 21 gols. E participou de 40 jogos e teve 6 assistências. Foi a melhor temporada dele. Logo depois, na sequência, ele tem uma temporada com 48 jogos, fez 17 gols e uma assistência nesse período. Mas percebam que é uma temporada que temporada a temporada, ele vem diminuindo o seu volume de minutagem, tá? Ou seja, é um jogador que, apesar de novo, vinha perdendo espaço nos clubes que ele vinha atuando, tá? Talvez esse, como eu disse no início do vídeo, é um indicador de ele estar retornando ao futebol brasileiro para talvez recuperar a minutagem, porque no Botafogo, nesse momento, com a saída do Igor Jesus, ele vai ser titular, então ele vai jogar mais jogos, vai ter mais minutagem dentro de campo, mas é um jogador que a gente percebe que ele vem perdendo pelo menos o seu poder de fogo na temporada europeia, tá? E lembrando que o campeonato português é um campeonato que não é de altíssimo nível, como por exemplo a Premier League ou o Campeonato Espanhol. Então ele teve dificuldade de estar jogando lá, tá? Então acho que esse é um item que é importante a gente avaliar. Outro ponto importante sobre o Arthur Cabral, tá? Quando você vê esse índice aqui, ó, de índice de gols esperados, vou até botar aqui, ó, que é o XG. Então, na média, se espera que ele fazia 0,24 gols por jogo, e ele fez uma média, independente disso, sempre superior ao esperado, considerando a minutagem que ele desempenhou em cada temporada, tá? Então, mesmo ele estando em baixa em termos de minutagem, ele vem perdendo minutagem, então significa que ele não é titular na maioria dos jogos dos clubes que ele atuou nas últimas temporadas. O volume de gols que ele fez foi todo superior ao esperado para a minutagem e dentro da característica dele, tá? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa destacar com relação a isso. Então, assim, é um jogador que, na temporada passada, ele, como um todo, ele participou de 9 gols. 7 gols e 2 assistências. 23 e 24 fez 11 gols, com 2 assistências, fazendo um total participação de gol em 13. 17 gols em 22 e 23 e com uma assistência participando em 18 gols do clube que até então ele estava atuando. Então, é um jogador participativo, mas fica esse viés que ele vem caindo de desempenho. Resta saber como é que ele vai funcionar no Botafogo a partir da sua chegada, da sua adaptação ao elenco, tá? Então, vamos ficar bem claro esse item aí, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Joaquim Correa, argentino, que estava na Internazionale, né? Vamos colocar aqui, fazer o recorte também similar. Então você percebe também que é um jogador, olhando as últimas 5 temporadas, que também vem diminuindo o seu volume de jogo. Então vem jogando cada vez menos. É um jogador que também não vem sendo titular, tem pouca minutagem, então você percebe que na média aqui é um jogador que faz em torno de 39, entre 35 e 39 minutos nas últimas 3, 4 temporadas, então é um jogador que não vem tendo regularidade como titular, aonde que ele está indo, não vem jogando quase o jogo inteiro.
E isso pode ser uma vantagem, porque significa um jogador que não está tão desgastado assim, tá? Quando a gente olha em termos de gols, é um jogador que ele não faz muitos gols. Perceba que na última temporada fez 2 gols com 3 assistências, 23 e 24 passou em branco. Na temporada 22 e 23, 4 gols e 3 assistências. 21 e 22, 6 gols, 2 assistências, tá? Então perceba que é um jogador que não faz muitos gols. Querendo ou não, ele está mais ou menos dentro do esperado em termos de gols, visto a minutagem que ele está executando. E quando você fala da participação em gols, é um jogador que na última temporada participou de 5. Então, assim, é um jogador que, em termos de decisão, momento agudo do jogo, gol, estão falando de gol, assistência, ele não contribui tanto assim. Mas para a posição que ele joga, que é de um jogador segundo atacante, e aí vamos entrar aqui no mapa de calor, e lembrando que vai jogar no futebol brasileiro, que é um futebol competitivo sim, mas que fisicamente é menos evoluído do que o futebol europeu. Esse jogador, ele tem talvez o viés de ter um desempenho melhor, tá? Perceba que é um jogador, olhando o mapa de calor dele, que é um jogador, me parece muito voluntarioso, que tem mobilidade para atuar em várias partes do campo, mas fica muito claro que é um jogador que tem uma tendência maior de jogar do lado esquerdo. Então, é um atacante, é um segundo atacante jogando do lado esquerdo, ele não é um centroavante e vindo para o meio, mas sempre tendendo mais do meio para a parte esquerda do campo, tá? Mas perceba que é um jogador voluntarioso. Me chama a atenção também que é um jogador que tem uma reposição interessante, porque o mapa de calor dele traz ele bastante em posição de zona central do campo. Então, um jogador que, se a gente for usar uma palavra chula, não me parece um jogador chupa-sangue, tá? Por mais que tenha baixa minutagem, talvez seja um jogador que venha agregar bastante para um elenco que necessita ter intensidade para continuar competitivo, tá? É um jogador de 30 anos de idade, tem 1,88 m, tá? Também é um jogador que, embora eu goste de jogar do lado esquerdo, ele tem como pé preferido o direito, então é um jogador que certamente, isso aqui até responde bastante o mapa de calor, que ao jogar para o lado esquerdo ele tem uma tendência maior para vir para a parte central, para poder preparar para o chute, então para a parte central do campo. Então esse é um ponto interessante para a gente entender. Mal comparando, não é igual o Vitor Sá, que o Vitor Sá, por exemplo, era um jogador mais velocista, mas é um jogador que, com certeza, em vez de levar a bola para o fundo, ele vai propor driblar para o centro da área adversária para poder finalizar, tá? Então é um jogador que vai trazer essa valência para nós, tá bom? Vamos lá, vamos para mais um reforço nosso, que é o Álvaro Montoro, jogador muito jovem, argentino, de 18 anos. Esse tem 1,69 m, então é um jogador de baixa estatura, a estatura até abaixo da média do brasileiro, que é de 1,74 m, também com pé direito, tá? O meio-campista, talvez um camisa 10, vai se tornar um jogador camisa 10 clássico, né? E em termos de dados, assim, você percebe que só temos dados dele na temporada 2024-2025, porque ele é muito jovem, muito jovem. É um jogador que em 2024 jogou 17 vezes, em 2025 já 18 partidas. Então, nessa temporada, que estamos chegando na metade agora, ele já fez mais jogos do que na temporada anterior. Então, ele está muito claro que no Vélez, nessa temporada, ele foi muito mais utilizado. E essa utilização desse jogador já gerou frutos, porque ele já fez 3 gols, deu uma assistência nessa temporada, então tem uma participação de 4 gols, de 4 gols na temporada do Vélez, né? Se a gente for falar em minutagem, é um jogador que aumentou muito o volume de minutagem nessa temporada, ó. Na temporada passada estava com 13,9 minutos e agora está 47,8. Então, assim, muito bacana. Muito bacana o aumento de utilização. Vamos ver no Botafogo. É lógico que é um menino, gente. Nós não podemos esperar nele, nesse momento, o que o Almada
entregou no Botafogo, até porque o Almada já era um jogador mais experimentado, estava na MLS também, era mais velho, já era campeão do mundo, mas é um jogador que me parece ter potencial, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado que ele é um jogador que ainda está em processo de formação, ainda tem que se provar, a gente não pode botar uma carga muito forte nesse rapaz, tá? Um ponto também que eu acho interessante a gente olhar aqui, o XG dele, se a gente for falar. Ele fez 3 gols, está bem superior ao que estava esperado para ele, olhando os números do ano passado, né? Então, com 2 anos, essa temporada já é o destaque. Talvez isso fez já ser negociado pelo volume que foi com o Botafogo, né? Então, acho que isso aí tem bem claro. E aí, se a gente for olhar, aqui que eu acho que é o ponto de destaque, perceba que ele também tem uma preferência de jogar do lado esquerdo do campo. Ele é um jogador que não me parece chegar muito próximo da área, ele gosta de ficar muito na parte central à esquerda. Perceba que a parte vermelha está muito mais próximo da linha de fundo do que do centro do campo. Então, me parece ser um jogador bem articulador, tá? Quando geralmente faz a recomposição, também mantém posição para o lado esquerdo. Isso também pode ser muito viés da forma de jogar do Vélez Sarsfield, de orientação para ele recompor somente nesse ponto, muito diferente, por exemplo, que o Joaquim faz, que praticamente, embora tenha uma tendência, mas você vê o mapa de calor dele mais distribuído. Mas perceba que é um jogador que tem uma presença maior ao lado esquerdo do campo. Então, se o Botafogo quiser intensificar jogadas para esse lado de campo, pode ser uma boa alternativa, segundo o mapa de calor desse jogador está sendo apresentado. Achei um jogador diferente, é um jogador mais franzino, para um jogo físico que se tem aqui no Brasil, isso pode ser um problema, tá? Mas lembre-se também do seguinte, gente. Aqui eu acho que tem dois aprendizados que a gente tem que lembrar. Primeiro, jogador, quando é mais jovem e ele é habilidoso, geralmente ele vai sobrar por natureza em comparação aos demais, em termos de toque de bola, agilidade. Até o ponto de ele começar a ser estudado ou, de repente, as suas ações esportivas serem mais manjadas. A mesma coisa vale para os jogadores que estão vindo da Europa. Como a preparação física lá fora é muito mais evoluída que aqui no Brasil, é natural que, ainda que eles estão vindo num final de temporada, nos primeiros meses dele no Brasil, após eles se adaptarem, eles vão ter um condicionamento físico melhor do que tem no futebol brasileiro. Então, talvez tenha uma projeção maior de sobrar. Ao passar com os meses, isso já vai meio que igualando. Então, aquela sobra a gente talvez não consiga perceber. Eu acho que talvez o caso mais clássico que a gente olhou isso, embora ele tenha vindo do futebol grego, foi o Tiquinho, que logo quando chegou no Botafogo e até a metade de 2023, ele teve um desempenho muito acima, sobrando, até ter a lesão, e ali em diante ele já não conseguiu mais fazer o que ele fazia até então, tá? Eu acho que é um ponto, mas é um jogador com característica aqui, o Montoro, de meiuca, lado esquerdo, mais centralizado, não chega tanto na área, então me parece que é um jogador que distribui bem o jogo. Então faz o time jogar, mas ele não é um jogador de tanta chegada na área assim, embora é um jogador que já fez 3 gols e gols na Libertadores, tá? E o último jogador que eu quero avaliar junto com vocês é o Caio Fernando, ou Caio Pantaleão, né? Seria legal realmente ele ser chamado de Pantaleão, que é nome de zagueiro mesmo. Então, jogador brasileiro de 29 anos, 1,86 m, também um jogador de pé direito, né? Então, se nós formos ver aqui, é um jogador que, na média, um jogador que jogou muito em termos de minutagem nas partidas que disputou. A temporada atual fez 19 jogos, na média 82 minutos em campo, então jogou bastante quando esteve em campo, né? Acho que é um ponto a destacar. E ele, considerando as últimas 2 temporadas, aumentou a sua minutagem. Então, um jogador que se firmou no futebol russo, no Krasnodar, atual campeão russo. Ele estava no elenco, junto lá com o Vitor Sá. Então, é um jogador que vem jogando com certa regularidade, tá? Eu acho que é um ponto a destacar. É um jogador que não faz muitos gols, né? Como zagueiro, obviamente, mas tem zagueiros que, por exemplo, com jogadas de escanteio, de cruzamentos na área, eles são mais artilheiros, mas ele é um jogador que entregou um gol nas últimas 2 temporadas, um em cada.
Se a gente for dar uma olhadinha no mapa de calor do Caio Pantaleão, perceba que ele é um zagueiro que tem maior atuação do lado direito do campo, obviamente, porque ele joga com o pé direito, não é um jogador que joga invertido. Embora você vê talvez algumas coberturas do lado esquerdo, mas é um jogador que tem maior participação do lado direito. Então, um jogador que antigamente se chamaria de zagueiro central. Me parece que é um jogador, até pelo mapa de calor, após a linha do meio do campo. Ele tem uma saída que pode encostar um pouco mais com os jogadores de meio campo, tá? Mas é um jogador que não dá aquelas arrancadas loucas como o Lúcio, o Lúcio, campeão do mundo, pentacampeão do mundo, fazia, por exemplo, na época de Internacional. Mas me parece um jogador que preenche bem o lado direito de campo e pode ser utilizado auxiliando na saída de bola, na saída de 3 ou na saída de 4, com os cabeças de área, com o lateral direito, com os volantes, para poder fazer uma saída de bola qualificada. Eu acho que isso é um item muito importante para falar sobre o Pantaleão. Então, um jogador que venha jogando, poderia falar que pela minutagem ele poderia ser um jogador que já está desgastado, até por uma questão de final de temporada, mas perceba que o volume de jogos não foi tanto nessa temporada como um todo, porque a Rússia ela está excluída das competições europeias, então o Campeonato Russo ou Copa Russa tem um volume de jogos naturalmente inferior a de outros atletas que estão chegando ao fim dessa temporada, que talvez jogaram 50, 60 partidas, tá? É isso, gente. Eu acho que a gente passou bem. Eu vou dar minha opinião aqui para vocês sobre esses atletas, e minha opinião aqui é o seguinte. Eu acho que o Botafogo foi bem na janela, tá bom? Ele fez boas contratações. Acredito eu que o Botafogo vai com o melhor elenco possível, considerando que a gente fez uma temporada em termos de planejamento ruim, mas eu acho que essas contratações corrigem um pouco a rota, pelo menos para nível de mundial, para que a gente possa ter o um mínimo de banco para poder fazer reposição ao longo dos jogos. Lembrando que os jogos do Botafogo não serão fáceis, tá? São jogadores que me empolgam? Não me empolgam, tá? Confesso para vocês que não me empolgam nenhum deles, tá? Mas eu acredito que são jogadores que podem render. E assim, ó, se a gente for levar, assim, ó, Tiquinho empolgava quando foi contratado? Não. O Eduardo empolgava quando foi contratado? Não. Até mesmo o Luiz Henrique, embora sempre foi um bom jogador, quando ele saiu muito cedo aqui do Fluminense, com muito drible, quando ele chegou também, até pelaquela questão do Leão, que é talvez sair em 6 meses, também achei que não era um jogador que me empolgou. O Almada sim, tá? Mas são jogadores bons, são bons jogadores, e acredito que até o Joaquim Correa pode ser um diferencial aí, tomara que ele venha bem e possa agregar muito mais à medida que ele vai conhecendo o futebol brasileiro. Acredito que o Caio Pantaleão possa disputar a vaga lá com o Bastos, com a saída do Jair. Embora acho que o Bastos faz muita falta no time do Botafogo, pena que ele se machucou feio no joelho dele. Em breve a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa lesão dele, tá bom? Mas são boas contratações, tá? Eu acho que dentro que era possível, o Botafogo foi bem no mercado. O Montoro é uma promessa, tá? A gente não pode botar peso em cima dele, mas é um jogador que pode dar bons frutos no longo prazo, tá bom? Mas o Botafogo, dentro do que foi possível, foi feito, tá bom? São contratações que não me empolgam, mas que elas podem dar certo, principalmente considerando que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Querendo ou não, isso impõe respeito aos adversários nesse momento. O Botafogo está num viés de alta na temporada e acredito que com a chegada de novos reforços aí na próxima janela, agora do meio do ano, em julho, o nosso elenco pode ficar ainda mais competitivo se não tiver muitas saídas, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo de hoje é esse. Obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de compartilhar, curtir, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Que Deus abençoe a todos. Se cuidem e até o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.